Estamos aqui com Psicologia em Movimento, no seu 14º episódio, que é um programa de saúde mental feito por você e para você. E hoje nós vamos abordar um tema bem importante, que muitas vezes até é desconsiderado dentro do contexto familiar, por se entender que crianças não possam ter um quadro depressivo, ou que crianças não possam ter transtorno de ansiedade, ou que crianças não possam estar em risco de suicídio, pelo fato de serem crianças. Então hoje temos uma convidada aqui, que é a Jéssica Milk, e nós vamos falar sobre todas essas questões, depressão, ansiedade, dentro da infância, e algumas formas de abordarmos isso. Pois bem, Jéssica, obrigada por estar aqui mais uma vez. A Jéssica já vai ter uma cadeira cativa aqui dentro do programa, né? Segunda vez que ela participa. E eu queria que tu te apresentasse para as pessoas, quem não te conhece ainda, falasse da tua trajetória, formação, enfim, onde é que tu trabalhas. Muito obrigada, Mara, mais uma vez pelo convite. Muito prazer, eu sou a Jéssica Milk, sou psicóloga, sou especialista em avaliação psicológica e psicopatologia na infância. Tenho pós-graduação em psicologia infantil e em nefrologia multidisciplinar. Atualmente eu trabalho no consultório particular com crianças, adolescentes e adultos e na Unimed Vale do Caí na atenção integral à saúde. Pois bem, Jéssica, assim, como é que a gente poderia definir depressão infantil? A palavra depressão, ela é muito impactante, né? E quando se fala de infância, depressão infantil, chega a soar como uma piada. Por quê? Nós adultos fantasiamos que as crianças não têm problemas, porque não tem preocupações, não tem responsabilidades, então é muito difícil de identificar a depressão infantil. A depressão é um transtorno de humor, né, que se não tratada adequadamente, pode acarretar vários prejuízos no desenvolvimento emocional da criança, assim como a sua maturidade cognitiva. Porque a gente vê muito assim, por exemplo, de entenderem que os pais e familiares, de modo geral, assim, de entenderem que a criança ela tem algumas coisas que são normais de criança e que a criança não percebe ou não tem um entendimento do que acontece na família, de conflitos, enfim, ou de que ela não teria também uma maturidade, não sei se é bem esse o termo, de pensar, até inclusive de usar um recurso de saída de problemas, ou enfim, de lidar com dores como o suicídio, né? Então a gente vê que parece que está muito não é desvalorizado, mas não está sendo devidamente considerado dentro do panorama da saúde mental quando se lida com crianças. Como os pais ou familiares e cuidadores, e muitas vezes até professores, né, que eles acabam muitas vezes fazendo esse papel complementar da família, quando a família não está tão atenta, como podem identificar assim os sinais de que a criança possa estar desenvolvendo um quadro depressivo ou até ansioso também, vamos complementar com essa parte. Sim, assim, a depressão infantil, né, como eu falei antes, assim, cria-se a imagem de fantasia, imaginação, de brincadeiras que a criança não vai desenvolver. Então, quando os pais falam de seus problemas, problemas do casal, problemas da família, problemas financeiros, brigas entre a família, imagina-se que a criança não está prestando atenção naquele assunto, que a criança não está dando importância para aquilo ali, porque é uma criança, não vai entender o que eu estou falando. Então a criança, ela engana-se os adultos que a criança não está percebendo, mas ela está sabendo de tudo que está acontecendo. E ela vai armazenando aquilo na sua caixinha, né? Então, um dos fatores, que predispõe à depressão infantil os fatores psicossociais, né, que as pessoas mais próximas, que são os pais, os amigos e a escola. Então é nesses lugares que a criança apresenta os comportamentos. E um dos comportamentos da depressão é a agressividade. A criança torna-se mais agressiva. No consultório eu recebo muito crianças que vêm por dificuldade escolar, né, falta de concentração, baixo rendimento, e por ser muito agressivo, por brigar com os colegas, por não ter amigos, por ser agressivo em casa. Então, vem para mim com o diagnóstico, meu filho é muito mal educado, ele é muito brigão, e na verdade aquela criança, ela está pedindo um socorro, dizendo que ela está triste. Porque diferente de nós adultos, as crianças não sabem identificar suas emoções, elas não sabem dizer o que realmente elas estão sentindo.
E então elas tendem a ficarem mais irritadas. Um dos principais sintomas da depressão infantil é a irritabilidade e a baixa concentração. E como isso pode ser até confundido com TDAH, né? E TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Vem muito crianças com diagnóstico de TDAH ou transtorno opositor desafiador, e não é a depressão infantil, né? Um dos exemplos que eu poderia dar um exemplo, claro. Eu trouxe a cores, né, minha amiga lá do consultório, e eu vou usar a cores como se fosse uma criança, tá? Então, assim, muitas vezes os pais brigam entre si ou brigam com a criança, e isso se torna uma violência psicológica. Quando o pai e a mãe repetitivamente dizem para a criança assim: tu é incapaz, tu é burra, estúpida, presta atenção, acorda. E a criança, por não atender a expectativa dos pais, ela vai recebendo isso. Quando eu chamo de caixinha, eu digo que é a caixinha das emoções, né? As memórias que ficam armazenadas. Então, os pais, a pandemia, né, no geral, ela tem acarretado muito prejuízo emocional em todos nós. Sim. Principalmente nas crianças. Então, os pais estão um pouco sem paciência. E a criança demanda muito, quer atenção, quer saber o que está acontecendo. Então, às vezes os pais querem resultados rápidos, querem respostas rápidas delas, e elas são mais lentas. Então, às vezes, não é nem por mal que os pais fazem isso. Acaba virando costume, chama a criança de burra, chama a criança de estúpida, presta atenção. E às vezes até achando que isso vai gerar algum estímulo positivo. E aí acaba com que a criança identifica que ela não é boa, que ela é incapaz, que ela não é útil, de que eles não gostam dela, de que ela é pouco amada. Então, às vezes a gente tem que se monitorar, né, os pais, para ver o que eles podem fazer para mudar esse comportamento com os filhos. Na escola, né, que a prevalência da depressão é na escola, na idade pré-escolar, que são dos 6 aos 12 anos, apresenta que as crianças em sala de aula estão irritadas, brigando, e essas respostas que os pais dão para essas crianças, as crianças dão para as professoras e dão para os colegas. Eles vão reproduzindo modelos, né? E aí, assim, a queixa dos pais vem de encontro à queixa dos professores, porque quando a criança chega para o consultório, a gente não pode só escutar os pais, a gente tem que só os pais, a escola e a criança. Então, assim, as queixas às vezes são as mesmas. Ele é muito mal educado, ele não pede desculpa, ele não reconhece o erro. Não presta atenção. Não presta atenção. Não segue regras, não. Não segue regras. Aí, assim, ele não é reconhecido. Então, assim, se ele faz uma coisa legal, ele não é reconhecido, por que ele tem que pedir desculpa quando ele faz uma coisa errada? Então, ele não identifica que ele tem que pedir desculpa por algo errado, porque ele só faz coisa errada, ele não é reconhecido nunca. Então, esse tipo de fala dos pais com a criança, a gente tem que ter um cuidado para modificar eles, assim. Então, por isso que eu sempre digo para os pais que é difícil, respirem antes de dar respostas, respira, depois tu fala. Se tu tá muito irritado com um problema que é teu, deixa, te organiza, depois tu fala com a criança. Porque até assim a criança ela vai manifestando uma necessidade de atenção ou de cuidado, ou de um olhar, e se ela não se percebe atendida, ela vai mudando o comportamento de forma mais agressiva, como falaste, cada vez buscando mais atenção, né? A forma mais de chamar atenção. E aí, aí mesmo que ela é reprimida, né? Repreendida, reprimida, e daí ela tende a aumentar e se torna um ciclo, né, de comportamentos. E tu falaste assim agora alguns sinais, né? Mas como se diferencia, vamos pensar assim, as coisas que poderiam ser consideradas até de certa normalidade dentro da infância? Um certo nível de agressividade, um certo nível de tristeza, um certo nível de ansiedade, são coisas até normais dentro da infância. Como se diferencia do que é normal do que é um quadro depressivo, assim? Os critérios que são necessários serem preenchidos para que se diga, a criança está com um quadro depressivo? Sim. De acordo com o diagnóstico do transtornos mentais, né, o DSM que nós utilizamos, são 9 critérios para dar o diagnóstico. Dentro desses 9 critérios, a criança tem que preencher no mínimo 6, que é falta de disposição, insônia, ou falta de sono, ou sono demais, perda de apetite, criança que não ganha peso, criança que tinha prazer em fazer certas coisas e perdeu esse prazer,
a irritabilidade, para adultos é a tristeza que é um dos critérios, para a criança é a irritabilidade. Porque a criança não sabe identificar quando ela está triste, a gente só identifica quando a criança está triste quando ela chora, né? Por que você está chorando, né? Então, são diversos critérios. Eu até fiz uma cola aqui dos sintomas. Então, humor deprimido ou irritado, perda do interesse do prazer das atividades, perda do ganho de peso ou dificuldade para ganhar peso, insônia ou hipersônia, retardo ou agitação psicomotora, criança muito agitada, fadiga ou falta de energia, sentimento de culpa ou desvalorização de si, diminuição da capacidade de concentração e pensamentos de morte ou de suicídio. Criança que fala muito em morte, vou morrer, quero morrer, não fala, faz desenhos. Tentar, porque tem criança que não consegue verbalizar isso, né, com essa idade. Aí se percebe nos desenhos. Faz desenho muito de caixão, muito de coruzinha, né, os hip que tem nos desenhos. Fala muito de, esse aqui é o pai e a mãe, essa aqui é a criança que morreu. Né? Mas nunca ouviu-se uma história sobre isso, mas a criança reproduz aquilo no desenho, né? Então, assim, para ter um diagnóstico de depressão, precisa-se passar por um profissional, né, e entender as demandas, né? Escutar os pais, escutar a criança. Porque que acontece? Às vezes, não só nesses sintomas, mas a criança apresenta sintomas somáticos, que é dor de cabeça frequente, dor abdominal, que é dor de barriga, dor de estômago. Acontece muitas crianças irem porque tem enxaqueca, ele tem enxaqueca, e quadros repetitivos de enxaqueca. E isso é um dos sintomas de depressão. Então a criança não sabe verbalizar o que ela está sentindo, mas o corpo sente. Então, se perceber que a criança tem muitas crises de dor de cabeça, dor de estômago, fica atento, porque é algum sinal de depressão nessa criança. Outra coisa que eu também queria falar são sobre as idas da criança no médico e sobre a questão dela na escola. De novo, né, falando sobre a escola. Sobre crianças que na escola não conseguem aprender, né? Tem dificuldade de aprendizado, também é um dos sintomas mais comuns. Então a criança tem quadros repetitivos de dor, tem quadros repetitivos de problemas na aprendizagem, tem uma fala muito irritada. Esses são dos diferenciais que a gente pode prestar atenção. E pensar que possa ser um quadro depressivo se desenvolvendo. E o episódio de depressão, ele tem durabilidade de 9 meses. A criança pode ficar 9 meses no quadro depressivo, podendo parar, mas não se curar. Então, se não tratado nesse período, ela pode ter recorrência desse quadro depressivo, só que essa recorrência não vai trazer um prejuízo somente na infância, ela vai trazer um prejuízo a longo prazo. Então, lá na vida adulta, essa criança vai ter muitos problemas, né? Vai ser um adulto disfuncional, um adulto irresponsável, um adulto que não vai saber ter tomada de decisões, né? Então, por isso que é importante um olhar para a criança na infância. Eu até estava me lembrando agora que esses dias, quando eu estava conversando sobre a automutilação não suicida na adolescência, e o quanto a Organização Mundial da Saúde aponta que a maioria dos transtornos que nós temos na vida adulta, eles iniciam antes dos 14 anos, né? E grande parte não é tratada. Na infância, porque é desvalorizada muitas vezes essa manifestação da criança, né? E na adolescência, porque muitas vezes são consideradas coisas de adolescente. Então, às vezes, está passando batido ao longo de 14, 15 anos de vida, até que se comece a pensar, essa pessoa pode estar com um problema, com um transtorno mental, e aí já está mais do que efetivado, né? E muitas vezes mais difícil tratar. Pois bem, a gente está encerrando aqui o primeiro bloco de hoje do Psicologia em Movimento. Nós temos a convidada Jéssica Milk falando aqui sobre depressão na infância. A gente volta a seguir, fiquem com a gente.